dia a vocês. Até daqui a pouquinho nos veremos pessoalmente. Estamos aí, né, no nosso horário coletivo, síncrono, todas as quartas-feiras. Lembrando que a próxima semana é feriadão, então, né, curtam bastante. Mas aí vamos cumprir a nossa jornada. Mês de outubro já está aí, muito atípico, que nós ainda estamos, de um lado, no presencial, realizando acolhimento, mas as demandas burocráticas estão nos exigindo aí, a continuidade linear, né, da rotina. Acredito que já não é de hoje, vocês já perceberam, né, que SME, os nossos gestores, né, que estão lá no ar-condicionado, estão com uma linha de tempo como se nós não estivéssemos no contexto de pandemia, como se estivéssemos dentro da normalidade. Mas estamos aí, né? Estamos aí caminhando, tá bom? Então, como já é de praxe para o nosso encontro, eu organizei para nós um acolhimento estético. Esse acolhimento estético, deixa eu ver que tá. Eu tô com um probleminha aqui do compartilhamento, tá, gente? Só um minuto, deixa eu ver. Deixa eu aqui compartilhar. Tanta coisa para compartilhar. Eu vou apresentar para vocês aqui uma autora. Ela é uma autora uma escritora e ilustradora espanhola. O nome dela é O Acolhimento Estético de Hoje, né? Ela é uma história infantil e foi redigida e ilustrada pela ilustradora espanhola Helena Fernandes, que é formada em Bela Arte, espanhola, né? Formada em Bela Artes, e a partir de 2009 começou a ilustrar as próprias histórias. Eu estava fazendo um ensaio aqui, eu não sei se vou conseguir aqui compartilhar com vocês. Vou mudar a tela. Chegou aí para vocês a mudança de tela? Sim ou não? Sim. Então, eu vou abrir o vídeo. Olha lá. O Casaco de Pupa, de Helena Ferrandes. Oi, Lô, aqui para mim só aparece a tela do seu computador. Não apareceu ainda? Luísa. Aqui também. Mudou porque tava nossas fotos, agora tá só a tela do seu computador. Espera aí um pouquinho. Chegou o vídeo? Não. Ai, eu não acredito. Não chegou um videozinho? Ai, depois eu ponho para vocês. Eu vou ler então, tá, gente? É muito interessante. Ai, eu tinha preparado tão bonitinho, mas coisas da tecnologia, né? Eu não sei porque ele não está reconhecendo para compartilhar. O Casaco de Pupa, de Helena Ferrandes. Eu vou só lendo e depois eu compartilho o livro com vocês, tá bom? O Casaco de Pupa. Toda manhã, a menina metia-se no casaco de medos que usava desde pequenininha e que foi crescendo com ela.
Heloísa, para mim tá mudo, não tô te Tá ouvindo. E saía pelas ruas coberta de medos. Medo da solidão. Medo que a não queiram. Medo que a queiram. Medo de voar. Medo de afogar-se. Medo de sentir-se perdida. Medo de que tudo mude. Medo de que tudo continue igual. Medo do futuro. E medo de repetir o passado. Medo de não avançar. Medo de dar um passo. Medo dos outros. Medo dela mesma. O casaco ficou pesado demais e ela já não conseguia ir a lugar nenhum. Então, encheu-se de coragem e resolveu-se livrar-se dele. E voou. Aquilo que a lagarta chama de fim do mundo, o resto do mundo chama de borboleta. Lá no varal. Deixa lá no varal, vou ficar tudo sujo. Eu li pausado porque era para vocês observarem o vídeo, né? Mas depois eu compartilho no momento oportuno. Daqui a pouquinho eu compartilho no WhatsApp e aqui mesmo para vocês verem, né? Essa apresentação, tá bom, gente? É um livrinho, uma leitura de acolhimento, um livro para crianças, uma leitura para crianças, né? De leitura de roda de leitura para as crianças, mas bem interessante também para nossas vivências e reflexões do mundo adulto, né? É uma pena que eu não compartilhou o vídeo, a minha leitura talvez ficou sem graça, porque não deu aí para ver as imagens, mas é bem curtinho, eu compartilho com vocês logo em breve aqui no WhatsApp, para quem tiver o interesse de ver. É coisa de 4 minutinhos, tá bom? Então, eu vou aqui em relação a alguns informes bem breves para
darmos andamento aí nas nossas demandas. Como todos já estão observando no presencial, a reforma do solário está em andamento, então é por isso a necessidade de um cuidado e de manter-se nesses dias prioritariamente nas salas de referência, né? Porque existem homens trabalhando, circulando, né? Tem materiais lá na área da caixa d'água, eles estão circulando e lá em cima estão fazendo já a instalação desse teto e, eventualmente, a gente teme que caia algum material, alguma coisa dessa natureza e possa prejudicar as crianças, tá bom? Em relação à demanda que a gente tem aí de área externa nesse período, a única que está dando para usar essa semana é o pátio, mas o pátio, essa parte aqui da frente, não aquela lá próximo ao solário, tá, gente? Porque a gente dividiu em duas partes, mas aquela que, se vocês conseguirem manter as crianças longe da região ali paralela ao solário, mais aqui para frente, e o jardim tranquilo, mas infelizmente, né, são demandas que se fazem necessárias. Fomos questionadas, né, por algumas professoras, porque se não faz essa obra no fim de semana. E aí eu respondo, se a equipe gestora não é gente, não pode usufruir do fim de semana também para descansar, ou tem que estar aqui de plantão na escola para abrir e acompanhar a obra, né? E é por isso que a gente não está fazendo no fim de semana, gente, porque assim como está cansativo para vocês, os pedreiros até podem vir no fim de semana, mas uma de nós três temos que estar aqui, né? Está muito cansativo e é por isso que está acontecendo durante a semana. Eu peço um pouquinho de paciência, de colaboração em relação a essa organização. É breve, vai passar, tá bom? Outra coisa também, ontem à tarde eu disponibilizei no e-mail e também no WhatsApp o inventário das materialidades que estão aqui na minha sala e também lá no telecentro. É importante que esse material que é de uso coletivo, né, ele não fique, ele seja usado por vocês no planejamento e que depois seja devolvido para o local aonde foi retirado, para que outras professoras acessem e outras crianças tenham a oportunidade de também usufruir e organizar-se das experiências desses materiais, tá? A Adriana, que vai ser que é a consultora em ambientes de aprendizagens, ela reagendou a visita dela para quarta-feira, dia 13 de outubro, depois do feriado, entre 10 da manhã e 3 da tarde. Então, nesse dia, ela estará aqui comigo fazendo essa avaliação, tá bom? Fazendo essa consultoria dos ambientes de aprendizagens, tá? Na próxima quarta-feira, dia 13. Então, de repente, vocês veem essa pessoa circulando comigo, trata dessa consultoria. Outra coisa também, né, em relação aos mobiliários de leitura, nós já fizemos a reunião de conselho na semana passada, de acordo com a devolutiva de consulta, certo? E nessa consulta, através do formulário Google, para a questão de mobiliário, vão ser adquiridos para esse repasse 5 carrinhos, bibliotecas, que são aqueles pequenininhos para salas de mini grupo 1 e mini grupo 2,
e para as salas de berçário, uma estante de madeira fixa na parede. Por que nas outras salas não dá para a estante fixa? Porque todas as paredes já estão, né, ocupadas, não dá para fazer esse redimensionamento aí. E esse carrinho, ele é pequeno, é mesmo para ter uma organização, não é para ter muitos livros, mas que esses livros sejam selecionados aí e tenha a variação, né, para que as crianças acessem. Nós temos uma novidade também, né, a partir desse ano, que as compras relacionadas ao pedagógico, isso é inédito, viu, gente? Eu faço compras para a escola há 11 anos. Esse é o meu 12º ano na coordenação. E essa é a primeira vez que isso me acontece e que é preciso fazer, né? Então, antes de eu sair para a compra, eu tenho que mandar a lista para a DPED, e junto com essa lista, um projeto com a justificativa e a intencionalidade dos materiais que estão nessa lista, para depois ser autorizado a sair para a compra. Isso nunca aconteceu. Então, a partir dos materiais que vocês me listaram, eu estou aí fazendo a redação desse projeto para esse aceite. Eu só posso sair para as compras depois que eu tiver a devolutiva de DPED. Estamos bem controladas e monitoradas, viu, gente? Isso é bem inédito. Não que nós já não tínhamos, mas era mesmo uma questão interna de conselho de SEI. Eu nunca tinha feito na minha vida uma lista para aprovação da DRE aprovar a lista de compras antes de comprar. Mas vamos caminhando, né? Coisas da demanda. E aí, o motivo a pauta formativa mesmo de hoje, eu organizei esse encontro agora, né, nesse presente dia, para retomar um material que foi produzido por uma consultora de SME, que se chama Eliana Maria Berring, né? Acredito que vocês já devam ter visto essa senhora nas lives que nós tivemos. No período de 2016 a 2018, essa consultora, ela fez uma pesquisa sobre os relatórios de aprendizagem das crianças. Como que foi isso? Foi feito um sorteio aleatório de unidades, né? E nesse período de 2006 a 2018, e, por exemplo, mini grupo 1A, do número 1 ao 5. E aí tinham que despachar os relatórios de avaliação para essa senhora. Essa senhora, então, fez aí nesse período uma análise significativa de um percentual de avaliações, né, dos relatórios de acompanhamento de aprendizagens, né, e o objetivo desse relatório, da consultoria dessa senhora, era assim, na EMF, né, as crianças, os adolescentes passam por avaliações avaliações externas periódicas. Por exemplo, tem a ANA, que é a Alfabetização Nacional de Alfabetização. Como vocês já ouviram falar, tem o SARESP. Então, na EMF, as crianças passam lá pela avaliação do fim do ano, que são avaliações externas. Na educação infantil, existe uma cobrança muito grande de que as crianças estão nas unidades,
O currículo, ele tem o princípio da interação e da brincadeira. E o que essas crianças estão aprendendo com as interações e as brincadeiras, né? Foi esse o objetivo desses relatórios, né? E essa é a senhora que fez essa pesquisa, né? Que fez essa consultoria, e ela ainda é consultora de SME no quesito de avaliação de aprendizagens para as crianças da educação infantil, né? Então, nesse trabalho dela, foram observadas as normativas do período, né? Que eram o currículo integrador no período, né? E dentre essa variedade de registros, o objetivo era: os professores documentaram o que essas crianças aprenderam, né? O que essas crianças desenvolveram nesse processo, né? Nessa demanda. E o objetivo dela, enfim, não era observar o resultado final, o que as crianças aprenderam nesse período, mas qual era o processo de aprendizagens ao qual as professoras estavam submetendo as crianças. Então, a verdade é que eles não estavam, essa consultora não estava, de fato, avaliando as crianças, mas estava avaliando o processo e o currículo das professoras para o desenvolvimento dessas aprendizagens. E aí, essa senhora nos apresenta um termo novo, né? Um termo aí que talvez eu já tenha conversado com vocês ou não, mas é um termo bem importante em relação a se pensar, principalmente na sua organização dos diários de bordo, do planejamento contínuo, que são evidências de oferta, né? Evidências de oferta, ela está observando o que foi organizado, ofertado para que essa criança, para que as nossas crianças desenvolvam, né, os seus direitos de aprendizagens. Então, isso foi um dos termos não, né? Foi o que, nesse período de avaliação, ela está observando, ficou a observar. E essas evidências de oferta, que são as propostas, os projetos, as atividades que estavam ali redigidas no relatório descritivos das professoras em relação às crianças, eles reverberavam nas aprendizagens das crianças, né? Então, é esse outro termo, evidências de aprendizagens, que é o que as professoras revelavam nessas aprendizagens durante o período que estavam na educação infantil. Então, nesse percurso da educação infantil, o registro dos relatórios não tem aí o objetivo final de observar o que ela vai aprender no final. Olha, ela vai aprender a contar. Não, mas o que foi ofertado, como foi organizada as brincadeiras para que ela chegasse a aprender isso. É a relação mais, o processo, né? Tem muito mais o processo da organização dos tempos, dos materiais, das brincadeiras,
para as ofertas dessas aprendizagens, né? Isso que está bem significativo e colocado aí. E é isso que se espera que apareça, que seja registrado no decorrer das avaliações de vocês. Então, vamos pensar, estou pensando lá no João, no Miguel da sala tal, né? Do berçário. O Miguel desenvolveu a fala, desenvolveu a marcha, já está seriando os brinquedos, né? E isso no relatório a professora vai registrar, oferecendo não, né? Registrando aí um percurso do que ela ofereceu de proposta para ele chegar nisso, dessa aprendizagem. Parece um pouco confuso, né, gente? Mas para a criança aprender, né? Ela não aprende sozinha, né? Ela não está jogada ao léu, né? Ela precisa da intervenção, porque o objetivo dessa Eliana mesmo é que havia um senso comum de que quando saiu da pedagogia tradicional para uma pedagogia mais participativa, então que as crianças estavam ali, no momento anterior, controladas, fazendo aquelas atividades impressas, no papel, e quando transpôs essa mudança de perspectiva de currículo, houve um entendimento de que a criança só precisava brincar. Brinca, 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 que ela aprende, né? E criou aí um período, num período aí de mais ou menos entre 2003 até 2003 não, mas de 2008 a mais ou menos 2014, de que de fato as crianças brincam e era só aquela coisa de pegar a caixa de brinquedo e jogar e as crianças ir lá, a Deus dará, né? Ou pegar a caixa de materiais reciclados, despejar na sala e que as crianças estariam aprendendo. Existia, e essa moça veio no intuito de dizer, de observar se estava nos relatórios estava aparecendo isso. As crianças aprendem sim brincando, mas não é uma brincadeira solta, uma brincadeira de qualquer jeito, uns brinquedos aleatórios. Essas evidências de ofertas, de organização didática do professor, né? E nisso daí que ela veio dar esse norte, de que a pedagogia tradicional, que a criança estava alinhada e a criança ficou solta, e o professor ficou só de observador. E não, o professor não é só um observador, o professor deve ser um protagonista também, né? Ele observa, mas ele observa aquilo que ele oferta, que ele organiza e que apresenta para as crianças, né? E isso ela veio para demonstrar, procurar nas avaliações os registros das professoras em relação a essas evidências de ofertas, né? E nós vamos chegar aí falta pouco menos de um mês, porque no meio desse percurso nós temos 2 feriados, nós temos agora esse feriadão do dia 11 e do dia 12, depois nós vamos ter o feriadão de novembro. Em outros tempos, vocês sabem, quem já está comigo aqui alguns dias, anos anteriores, sabem que nesse período de registro de avaliação,
Normalmente eu organizo, deixo alguns dias para resolver essa avaliação, mas eu não sei como que está ainda a demanda dessas lives e de porque esses encontros na modalidade remota parece deu a falsa sensação de liberdade. Ora, vocês estão em casas, mas quando nós estávamos dentro da unidade, nós tínhamos muito mais autonomia, né? Da organização, eu falo coordenadora, né? A coordenação tinha muito mais autonomia. Então, eu espero, né, que eu consiga ofertar para vocês aí um dia ou outro, mas isso vai depender das demandas de DIE, porque no meio do percurso aí a gente tem live, a gente tem uma pauta formativa extensa que eu ainda tenho que cumprir com vocês. Então, é por isso que eu já estou antecipando essa demanda, né? Que a entrega desses relatórios aí, para que eu analise, veja e observe com carinho, para o dia 22 de novembro, tirando os feriados, temos pouco tempo, então que vocês, com as professoras referência EOL, já se organizem quem vai ser a responsável por registrar, tá? Para acompanhar, né? Sistematizar o registro de quais crianças. Nós estamos no levantamento ainda das crianças do remoto, né? Então, as famílias que já se certificaram que confirmaram o remoto, é preciso organizar e retomar a busca ativa, porque lá no dia 22 de novembro precisamos ter esses relatórios. Para as crianças do presencial, os relatórios de desenvolvimento e aprendizagem, né? E para as crianças que continuam no remoto, esses registros de acompanhamento, principalmente as crianças do remoto de minigrupo 2, que esses registros vão migrar para EMEI, né? É importante, então, que ao longo desse mês que temos aí, né? Desses dias até o dia 22, que vocês pensem com carinho nas ofertas de intervenções para essas crianças, que organizem quem vai ser responsável por cada registro, e aqui eu apresento, né, algumas sugestões de observáveis para repertoriar esse registro, né? Estamos em outubro, com demandas já de novembro, mas no real as crianças estão em acolhimento. Então, é importante, né, ter esse registro próximo dessa demanda, né, do que está realizado. E aí, para esse período de acolhimento, eu apresento aqui algumas sugestões de observáveis para repertoriar não só a sua observação, como o seu registro também. Como foram as reações das primeiras semanas, quais as formas que essa criança encontrou para expressar os seus sentimentos, ela consentia ser consolada ou preferia ficar só, com qual professora teve mais afinidade, descrever um pouquinho do processo encontrado pela criança, para se adaptar às pessoas e ao ambiente, e conseguiu distrair-se com brinquedos ou outras crianças. E aí, aqui, quando a gente fala aqui, essas observações, está falando para você registrar sobre a criança. E nas evidências de oferta. E você, professora, o que ofereceu
para esse acolhimento e adaptação dessa criança. É importante que no seu registro, né, além de como foi o processo da criança, haja, né, um ponto aí descrevendo a sua oferta de intervenção para esse acolhimento, né? Apresento aqui algumas outras observações também para repertoriar esse registro, né? Em relação às brincadeiras. O tempo que vocês estão com as crianças ainda presencial ainda é muito pouco, talvez para conhecer profundamente a criança, né? Mas já essas observáveis já ajudam ajuda a entender, né? E aí, em relação à criança, quais as preferências dessa criança? Elas tinham preferências mais calmas, com movimentos, preferências individuais ou com parcerias? Ela cria brincadeiras a partir dos materiais dispostos? Como é que ela gosta de brincar, de escrever, né? Como ela lida com as brincadeiras de regra para os mais crescidinhos? Sabe ganhar ou perder, né? E como é a sua relação com os materiais? Constrói hipóteses de brincadeiras, envolve outras crianças? Nesses descritores também tem aí as observações do desenvolvimento da criança. E o que você pode registrar como evidências de oferta? E você, professora, o que ofereceu para no campo de brincadeiras? Ofereceu jogo simbólico, brincadeiras de regras? É importante que vocês, ao descreverem algumas questões do desenvolvimento da criança em relação à brincadeira, manifestem também as suas ofertas de propostas e intervenções nesse campo, tá? Observação da aquisição de independência com relação aos cuidados e consigo mesmo, né? Aqui também outras observações do desenvolvimento da criança. Como que era o sono dessa criança? Ela costumava dormir? E a alimentação? É dependente, independente? E as suas preferências? E a sua relação com a comida? E a higienização? Conhece a necessidade de estar limpo? Internalizou alguns hábitos de higiene? E o desfraude, né? Utiliza o banheiro sozinho? Já reconhece as suas necessidades fisiológicas ou ainda precisa de apoio, né? Reconhece as necessidades em guardar as suas coisas, organizar o ambiente depois das brincadeiras? Sabe trocar-se, calçar-se sozinho? Ajuda os outros a se trocar ou calçar os sapatos? Reconhece a importância de estar limpo e no ambiente limpo? Colabora com as professoras e com os outros colegas quando necessário? Novamente, aqui está fazendo uma descrição das crianças, mas é importante fazer uma descrição, né, das ofertas de intervenções sua como professora, né, fazer um resgate das suas intervenções e propostas em relação a esses cuidados com as crianças, né? O que ofertou para o desenvolvimento disso, né? E outra sugestão de observáveis, né? Tá em relação aos diálogos de desenvolvimento da fala, né? Como que é o vocabulário dessa criança? Usa palavras soltas, frases simples, frases completas, sabe argumentar um pouco sobre a sua opinião ou preferências, sabe expressar as suas necessidades ou vontades, faz propostas de brincadeiras para as crianças através de fala ou de gestos, fala sobre as suas hipóteses de pensamentos, quais são, né?
utiliza outras formas de comunicação para além da fala, né? Conversa de forma clara e coerente, com começo, meio e fim. Observa diálogos entre as crianças e procura ver os pensamentos que revela, né? E aí também tá novamente fazendo um conjunto de observáveis que você pode utilizar para descrever o desenvolvimento da fala dessa criança, mas não pode só dizer sobre o desenvolvimento da criança, mas o que foi ofertado pedagogicamente, intencionalmente planejado para que também promovesse esse desenvolvimento. E aí vem nessa lógica que a Eliana trouxe nesse documento, que é as evidências de aprendizagens, né, que o relatório registra essas aprendizagens das crianças e as ofertas de propostas pedagógicas para esse desenvolvimento no conjunto do texto. Isso tudo, gente, lá mantendo aquele padrão, né? Da primeira parte, que é a demanda do contexto coletivo, né? O percurso coletivo e o percurso individual. No percurso coletivo, é um momento bem significativo, interessante e necessário de documentar aí essas evidências de ofertas para todas as crianças, né, o que foi ofertado ao longo desse mês aí de setembro, outubro e novembro, bem dizer, né, para quem começou agora, para todas as crianças da sala. E lá no percurso individual, retomar essas evidências de oferta, mas de forma individualizada. No percurso coletivo, você faz o registro do percurso que foi ofertado para todas as crianças. No percurso individual, a observável próxima daquela criança e também a oferta de interação e intervenção, né, que foi feita específica para ela, né? Parece muita coisa, mas muito disso daqui vocês já fazem. Eu estou retomando mesmo porque a avaliação de aprendizagem, o ano passado, por conta de ter ficado o período todo no remoto, nós não utilizamos, né? No SEI, para os mini-grupos 2, essas avaliações vão migrar, né? Aqui dentro da unidade, as do berçário, as professoras do futuro Mini 1 e Mini 2 vão observar, né? Para conhecer, ter um registro dessa documentação dessa criança, desse percurso de aprendizagem, né? E a perspectiva é que, com a plena implementação do SGP, né, esses registros também da avaliação, né, as meninas na EMEI fazem esse registro na própria plataforma, e então eles migram para o número, o EOL dessa criança, e a proposta é que esses registros, desde o momento que ela ingressa na rede, acompanhe ela ao longo da vida escolar enquanto está na rede. Nós, no SEI, ainda não estamos com o SGP, mas há grandes indícios de que ele aconteça para o próximo ano. Nós, da rede direta, só não o tivemos ainda. Nós, da rede direta, nós não tivemos ainda, né,
esse SGP, porque nós da direta já tínhamos condições, né? Porque eles estão fazendo a adequação da rede parceira, né? Então, quando fala de SEI, a gente sabe que crianças de 0 a 3 anos tem a unidade direta e a unidade da rede parceira. Nós, da rede direta, só ainda estamos de fora, porque eles estão adequando o sistema para acolher as professoras da rede parceira. É provável que esse seja o nosso último ano mesmo de registro no papel, no registro de diário de classe, de uma forma mais assim, né? Vamos dizer assim, que é essa transição e despedida. Eu sei que não é fácil, as demandas estão aí, que vocês têm aí os relatórios. Não é de hoje, né? Esse relatório já faz parte do percurso de vocês de registro de longa data, mas eu separei o dia de hoje para que a gente pensasse, para retomar, revisar, né? Para que vocês se organizem e comecem a levantar essas memórias, esses registros, esse percurso, para lá no dia 22/11, que em dias letivos é menos de 30 dias, tendo esses 2 feriados, vai passar muito rápido, né? Então, não estou querendo aqui ser ansiosa, mas a gente já sabe das demandas regulares que existem e que a gente precisa se sistematizar. Podem brigar, xingar, falar, Heloísa, é muita coisa, eu reconheço, é muita coisa mesmo, porque tem aí o SGP, tem o diário de classe, o diário de bordo, o caderno de passagem, mas e tem que ter essa atenção no presencial das crianças, mas isso hoje, né, desde 2009, está aí instrumentalizado na instrução normativa de registro. É importante que vocês incorporem isso na rotina, no sentido de não atrasar, não acumular, porque papel ainda espera, né? No sentido de aproveitar esse período que a gente tem aí ao longo do 4º bimestre, para incorporar na sua vivência, na sua rotina, a sistematização desses registros, do tempo desses registros, porque, como eu falei, o papel ainda espera, né? Tem o prazo, a coordenadora se atrapalha toda quando a professora atrasa também, mas a gente ainda dá um jeitinho. SGP, quando nem a gente é avisado quando vai fechar ou não, um belo dia você entra para registrar e aquela aba foi fechada, né? De repente, fechou um mês, se você não registrou, você não volta atrás, né? Você não faz registro retroativo. Vocês já estão sentindo isso um pouquinho pelo Google, né? Se você não entra no Google Sala de Aula, se você esqueceu de postar ontem, você vai colocar 2 atividades hoje, vai sair com a atividade da data de hoje, né? E algumas abas, que a gente chama de abas, né? De registro de diário, de avaliação, de diário de bordo, virou mês, fecha, acabou e não tem Cristo que abre para registrar, né? E é importante que vocês se organizem
enquanto ainda está no papel, para não se colocar aí não ser pegas de calça curtas, né? Todas já receberam um notebook e isso não vem de graça. O preço, infelizmente, vai ser alto. Alto no sentido